Olá! Tenho um imenso prazer estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de final de inverno, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Sem via de dúvidas, o personagem principal do nosso programa é o livro. E particularmente o prazer da sua companhia. Sempre o livro. Bom, eu vou dar a dica de um autor que eu gosto muito, que aí então qualquer livro dele seria uma indicação. Manuel de Barros, nosso poeta querido. Eu gosto muito dele, das poesias dele, pela forma como ele enxerga o mundo, pela forma como ele descreve as sensações de forma tão concreta e material, como ele ilustra o que a gente sente de uma forma tão peculiar e inventando palavras, né, às vezes. Eu acho isso incrível. Então, a minha dica é de qualquer livro de Manuel de Barros. Falando em Manuel de Barros, temos aqui o que para mim é um dos melhores ingredientes da sua obra poética, que nos leva ao encantamento e ao estado de beleza. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever ele viu que podia ser noviça, monge e mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e viu que podia fazer peraltagem com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar uma tarde botando chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos." Na terceira parte desse nosso encontro, conversamos com o escritor de Santa Catarina, Denis Raduns, que veio a Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, para ministrar uma oficina na área de literatura, como parte do projeto Arte da Palavra, que é promovido pelo SESC. Denis é autor de vários livros e diversos gêneros literários e tem uma longa trajetória no ambiente acadêmico e literário. Como a conversa fluiu de forma muito prazerosa, nós dividimos a entrevista de Denis Raduns em duas partes. A segunda parte, onde ele fala de vários aspectos sobre o ofício de escrever, nós publicaremos numa das próximas edições do nosso programa Sim para a Literatura. Na parte que compõe a entrevista dessa edição, Denis comenta conosco sobre suas preferências literárias, cita escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa e dá um destaque para o escritor capixaba Fernando Tatagiba, um escritor muito conhecido do público aqui do Espírito Santo. E Denis fala sobre a importância do hábito da leitura. O hábito de ler nos torna mais inteiros, nos torna mais presentes, né? Quando nós estamos inteiros e presentes, conseguimos tomar decisões a respeito de nossas vidas com mais qualidade, com mais profundidade, com mais inteligência. Ler não é apenas um ato passivo em que nós estejamos à mercê do que outro escreveu. Não, na verdade, ler significa que nós podemos nos apropriar, que nós podemos tornar íntimos e nossos aquilo que aparentemente é do outro. Ou seja, ao lermos uma obra literária, ao lermos
a leitura do mundo do outro, nós tornamos o nosso mais sofisticado, mais rico, mais, como disse, inteiro e presente. Então, lermos é uma necessidade para que nós estejamos vivos por completo, vivos inteiramente, vivos criticamente, vivos com todo o nosso ser, né? Ou seja, a leitura e a escrita são capacidades humanas muito mais sofisticadas e que nos tornam muito mais vivos como seres humanos, como seres do presente. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Continuando esse papo gostoso sobre poesia, na dica de leitura dessa edição, temos uma matéria feita na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, que traz à tona uma discussão sobre as preferências das pessoas por esse gênero literário, a poesia, que apesar de parecer esquecida por algumas pessoas, continua com muita vitalidade para muita gente, inclusive para jovens. Muito bacana, assista comigo. Poesia é arte antiga. Escrita em pedras, pergaminhos, folhas de ofício e digital, o gênero lírico sobreviveu às guerras e revoluções e chegou à era contemporânea. Porém, grandes poetas dos séculos passados, como Manuel Bandeira, Drummond, Cecília Meirelles e Mário Quintana, deixam saudades. Nos dias atuais, é difícil encontrar jovens interessados pelos versos, mas não impossível. Inspirados nos antecessores, jovens tentam resgatar a beleza das palavras e investem na escrita poética no século XXI. A partir da metade do ano passado, eu comecei a divulgar meus versos, meus poemas no Facebook, assim, bem solto, para quem quisesse gostar e me apoiasse nessa ideia. E a partir do início desse ano, eu montei uma página onde eu pude reunir todos esses meus versos e poemas e deu uma repercussão tão grande que eu decidi produzir um livro com alguns versos já antigos, remodelados e outros inéditos só para o livro mesmo. O jovem de 19 anos que lançou este mês, de maneira independente, seu primeiro livro de poesias, teve incentivo do avô jornalista e da avó professora para iniciar a carreira. Eu sempre cresci com uma prática de ler e escrever, e que eu percebo que hoje está decaindo, tanto que os brasileiros eles leem só 4 livros por ano e terminam 2 desses 4 que eles leem. Ainda mais lançar livros de poesia no Brasil, uma coisa mais desafiadora possível. Bom, o título surgiu da brincadeira que eu posso fazer sobre eu escrever o livro de madrugada, a maioria dos versos de madrugada, e a pessoa pensar se eu ainda estou dormindo ou não. E daí eu acabo falando mais sobre céu, sobre natureza, sobre árvores, estrelas, coisas que a gente não consegue pegar, a gente não consegue explicar direito. Qual a importância que tu vê na poesia nos dias de hoje? Falta um pouco da beleza do dia a dia. As pessoas, é muito corre-corre, é muita rotina, muita faculdade, trabalho, elas não param para pensar na beleza das coisas. Na era moderna, outra maneira de expor as frases líricas é pela internet. Eu sempre escrevi mais para mim do que para os outros, mas a poesia, como toda a literatura, como o jornalismo também, tem uma ideia de divulgação. Então, quando tu faz um trabalho, tu quer divulgar ele, tu quer que as pessoas leiam, tu quer saber se as pessoas vão entender o que tu está escrevendo, tu quer ter um retorno. A poesia online tem o mesmo objetivo da impressa, brincar não só com as palavras do dicionário, mas com a imaginação do leitor. A gente só escreve bem sobre o que a gente vive. É muito difícil escrever sobre um assunto que a gente não tenha domínio. Então eu tenho facilidade, é o assunto que eu gosto mais, é escrever sobre o homem, o que ele sente, tristeza, felicidade, solidão. E eu gosto muito de temas sociais também. Para Maria, a tecnologia possibilita ainda a inserção de imagens, sons, vídeos que ilustram o poema. O que acontece com os blogs é que tu tem, no momento que alguém te lê, tu visita o blog da outra pessoa, então é um relacionamento entre blogs. Hoje eu visito uns 10 blogs por dia e tenho esse retorno das pessoas também. Se depender dos jovens estudantes da PUC, o gênero literário será eterno. Na biblioteca da universidade existem mais de 1000 exemplares de poesia. Destes, 922 foram emprestados no primeiro semestre de 2014. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos um depoimento de Horácio Xavier, que é presidente da Academia de Letras de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Horácio já é por nós considerado um parceiro do nosso programa Sim para a Literatura
e um grande incentivador da literatura no Espírito Santo, além de alimentar poesia na veia. Curta esse prazer comigo. A poesia, ela entra mesmo na pessoa. Se você lê um poema, não lê, vou ler um poema e ler mal e porcamente, passa batido como qualquer outra leitura. Mas se você lê o poema e tentar entender e compreender o sentimento que está ali, ele mexe muito com a gente, né? Ele mexe com o sentimento, mexe com o nosso interior e faz com que a gente pense. Já foi comprovado que ler um livro de poesia é melhor do que ler um livro de autoajuda, né? Faz bem pra gente, ajuda a gente a vencer as dificuldades. Resgata a humanidade, torna a pessoa mais sensível. Acho que sim. A sensibilidade vem à tona, né? Porque a poesia é isso, é você colocar em palavras o sentimento, né? O bom poeta, eu acho, é aquele que consegue fazer isso. E fazer tão bem feito que quando você lê, você não sente diferença entre o que é sentimento e o que é palavra. Vira um embrolho só, uma coisa só. E para tocar nossos corações, a poesia fala de sentimentos. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. Na coluna Apaixonados pela Leitura, queremos compartilhar com vocês, nossos telespectadores, informações sobre o projeto Transver Poesias, coordenados pelo jovem poeta linharense Anderson Valfré, que é estudante de artes cênicas na Universidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Acompanhe comigo. Jovens de Ouro Preto, em Minas Gerais, desenvolvem um belíssimo projeto de incentivo à leitura que tem como perspectiva reutilizar, levar poesia e incentivar a leitura. É o projeto Transver Poesias, que busca a reutilização de garrafas long necks e jornais, levando poesia de forma silenciosa e incentivando a leitura. O jornal é colocado no extremo da garrafa e logo após recebe um poema impresso, sobrepondo o jornal e a garrafa. É a partir de intervenções poéticas em espaços públicos que as garrafas poéticas ornamentam lugares escolhidos como praças, postes e árvores, levando à finalização do processo de concretização ao público. Essas intervenções têm como objetivo levar a poesia ao encontro das pessoas, com garrafas poéticas penduradas em diversos espaços, sendo uma surpresa no seu cotidiano. Neste encontro da pessoa com o poema é que surge a poesia de fato. Esse contato afetivo reverbera no agora. As garrafas encontram-se disponíveis para serem levadas gratuitamente por qualquer pessoa que se interessar. Com mais de 2 anos de existência, o projeto realizou 37 intervenções, espalhando mais de 2.400 garrafas por 3 estados brasileiros. Além disso, segue fomentando a cultura, incentivando a leitura e a reutilização de materiais descartáveis. O nome do projeto vem da frase do poeta mato-grossense Manuel de Barros: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. A partir daí surgem então novos sentidos, signos e formas, permitindo assim mudar o comum do objeto. Através disso, recria um novo entendimento para aquelas coisas que não notamos muitas vezes, como um papel de bala no chão, uma criança sorrindo, um motorista de ônibus e nós mesmos. Como diz o idealizador do Transver Poesia, Anderson Valfré. Transver Poesias é um projeto que busca reciclar jornal e garrafas, principalmente long necks, e com isso levando poesia. Realizei intervenções aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, em vários espaços alternativos, orla de praia, dentro de biblioteca, praça, árvore, e assim a gente vai fazendo. Então a gente recicla material, leva poesia e incentiva a leitura. Resumidamente, esse é o Transver Poesias. O pão francês. Por motivos banais aqui estamos, buscando uma harmonia positiva, um amor que quebre barreiras. Vamos, vamos e vamos, enquanto o choro não seja a nossa única opção. Juntos, aos passos, podemos inovar, quebrar o banalismo que posto e imposto como cotidiano comum. Entretanto, levante-se e partiremos. O projeto Prazer da Leitura, que não é bobo e nem nada, participará desse encontro com seus parceiros voluntários com recital de poesias. Assista ao vídeo do evento.
Tá, galera, tudo bem com vocês? Fernando Rocha, poeta da cidade de Linhares. Estou aqui para convidar vocês no dia 30 de setembro, 1º de outubro, para o terceiro sarau interativo de poesia Como do Grupo Transver. Isso, terceiro sarau do Grupo Interativo Transver Poesia. Isso mesmo, aqui na praça 22 de agosto, dia 30 de setembro e 1º de outubro, acontece o terceiro sarau interativo. com entrada Franca! Isso aí, venha pro Sarau Interativo que agora a gente vai falar o que vai ter esse ano. Exposições de artes plásticas, Intervenção! teatro, Poesia! dança, Capoeira! Comidas típicas! Palco aberto! espaço para você mostrar sua arte. Venha curtir com a gente! Sarau Interativo. Em Linhares! Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Assistam comigo a entrevista com o escritor Denis Raduns, de Santa Catarina, na região sul do Brasil. Muito obrigado. O programa Arte da Palavra do SESC é um programa nacional, né? Temos circulado por vários estados. Eu próprio já estive no Acre, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, etc. E essas realidades locais, é fascinante conhecê-las, né? De quanto o Brasil é rico em inventividade, em escritores locais, e quanto existem mundos paralelos neste grande Brasil, né? Ou seja, Maceió, por exemplo, Palmas ou Cuiabá, cada uma dessas cidades, como Vitória, por exemplo, com grandes escritores locais, com toda uma cena literária local, e que pelo Brasil ser um país continental, pouco conhecemos, né, mesmo de um estado a outro, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tenho estado com uma certa frequência e há um escritor fascinante, por exemplo, mais antigo, já falecido, que é o Fernando Tatagiba, né, autor de um livro muito conhecido aqui, um livro de contos intitulado o Sol no Céu da Boca, que é um escritor de expressão nacional, um grande criador de linguagens, enfim. Agora também tantos escritores novos, né, o mais recente que eu conheci, o Alessandro Darós, lançou um livro intitulado Esquizo, enfim, de como essa literatura capixaba tem expressão, né, tem possibilidades de ter um alcance circular fora das fronteiras do Espírito Santo, né? E pelo circuito do SESC nós temos contato com públicos muito ecléticos, que vão desde pessoas que são iniciantes, que nunca tiveram contato com a literatura, até mesmo pessoas que têm já uma experiência como pós-graduados, enfim, ou mesmo pessoas que já tenham publicado muitos livros, né? E aí, pela nossa dinâmica, eu ministro desde 2004, né? Tentamos criar um tipo de oficina que atenda a todos esses públicos, né? E aí o fascinante é que, ao final das oficinas, sempre temos um resultado comum a todos, né? Ou seja, em Vitória, por exemplo, fizemos um texto coletivo fascinante sobre as paneleiras de goiabeiras, né? Com a belíssima e rica tradição das panelas de barro capixabas, né? Então todo o grupo escreveu a partir dessa referência e resultou num texto muito interessante. Então, essa vivência prática no circuito Arte da Palavra demonstra que toda e qualquer pessoa pode escrever, né? Basta que tenhamos os instrumentos, né? Ou seja, a metodologia para chegar àquele texto, né? E o que nós fazemos em 5 dias, enfim. E as pessoas ficam, obviamente, fascinadas com aquilo que conseguem escrever em tão pouco tempo, mesmo que nunca tenham escrito antes, né? Essa experiência de escrever, Denis, e você tem essa vivência hoje no Brasil inteiro, né? Conhece a cultura brasileira em suas diversas nuances, né? A experiência de escrever, normalmente ela parte da experiência de ser leitor. Que referência que você passa para nosso telespectador aqui, tanto o telespectador que tem interesse pela leitura, quanto o telespectador que tem interesse pela escrita? Como é que se deve construir essa trajetória? A trajetória se faz pelo entusiasmo pela leitura, né? Nós temos na literatura em língua portuguesa escritores fascinantes, né? Eu próprio, quando adolescente, na verdade pré-adolescente, tive contato com a poesia do Cruz de Souza, que é um poeta simbolista de Santa Catarina. Me fascinou aquilo na 7ª ou 6ª série do
que agora se chama Ensino Fundamental, e outro poema extraordinário do João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, Tecendo Amanhã. Então, esses dois poemas, por si só, me fizeram tomar contato com esse mistério do poema, que é uma linguagem que ao mesmo tempo soa como música, e ao mesmo tempo, né, cria sentidos e significados a partir também da sonoridade das palavras, né? Tecendo Amanhã e Violões que Choram praticamente me fascinaram e me tornaram um leitor contumaz de literatura brasileira, enfim. Para quem quisesse iniciar, obviamente, os 3 romances principais de Machado de Assis, né? Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas são fascinantes. Toda a geração modernista da Semana de 22, são poemas muito interessantes ainda hoje. Macunaíma de Mário de Andrade, por exemplo, né? E aí chegamos a este grande totem da língua literária brasileira, que é o Guimarães Rosa, né? Para quem já se aproximou de um conto como A Terceira Margem do Rio, é fascinante. Muitas vezes eu leio esse conto em oficinas e pessoas que não têm contato com literatura ficam absolutamente comovidas, né? Com a extrema beleza, o extremo fascínio que aquele conto de Guimarães Rosa desperta, né? E obviamente toda a literatura contemporânea, o tão festejado Raduan Assar, por exemplo, João Antônio, um escritor também já falecido. Falei só de escritores canônicos, né? Mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo, procurar ler Fernando Tatagiba, por exemplo, é um excelente modo de se aproximar da literatura a partir de um mundo que vocês, leitores capixabas, conhecem, né? Traduzido por escritores também capixabas, né? Isso é fascinante, é o que nós também procuramos na oficina. Como se dá a ver essa literatura a partir da realidade local, né? Que tipo de literatura o Rio Doce pode despertar, né? Que relação de afinidade com os leitores locais esse tipo de literatura poderia despertar. Então, o entusiasmo pela leitura é necessário para quem quer ser escritor, né? Porque, na verdade, hoje nós temos, pela teoria literária, sigo uma carreira universitária na área de literatura, nós sabemos que hoje tudo já foi dito, né? As histórias são mais ou menos as mesmas, comum a todos os humanos, a história do amor, a história da morte, a história da vingança, enfim. Então interessa o como um escritor traz esses mesmos temas universais, né, para o presente, né? Então, o como hoje é tão importante quanto o que se diz em literatura, né? Por exemplo, um poema sobre o desastre da Samarco é absolutamente necessário hoje para que nós compreendamos o mundo em que nós vivemos. E tendo esse paralelo do Brasil que eu acabei tendo, percebo que realidades tão distintas quanto a do Pernambuco, por exemplo, do Acre e a de Santa Catarina, necessitam de autores locais que traduzam essas realidades diversas para nós leitores, e nisso reside o fascínio de ler, né? Encontrar o outro, encontrar o diferente, encontrar aquilo que não conhecemos. Em algumas experiências que nós temos aí em algumas escolas que a gente visita, faz palestras, eu estava até comentando com os colegas aqui, muitos alunos capixabas não sabem que existem escritores no Espírito Santo. Então, esse trabalho que a gente faz hoje, ele é muito voltado para aproximar o escritor da realidade, do que eu falo do cidadão comum, da pessoa que muitas vezes não tem acesso à literatura, né? Denis, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de leitura, o seu cotidiano de leitura, para o nosso telespectador conhecer, principalmente considerando a sua trajetória. Como é que é seu dia a dia de leitura? Na verdade, eu acho que eu padeço de um bom mal, né, que é uma compulsão pela leitura, né? Eu acho que todas as pessoas que vivem nesse universo têm a necessidade de uma leitura diária, não tendo, por exemplo, um livro de literatura às mãos, por exemplo, leitura de jornais, leitura de todo tipo de informação, e não restrito também só à leitura do objeto impresso, não só a leitura do jornal ou do livro, mas a leitura do mundo também. Eu acho que nós sempre esquecemos que nós, como leitores, temos uma visão um pouco mais aprofundada na medida em que nós podemos, por exemplo, contemplar o Rio Doce em Colatina e compreender, fazer uma leitura histórica, uma leitura política, uma leitura econômica também do que aquilo que apenas aparenta ser uma paisagem sem sentido, uma paisagem alheia a nós, né? Então, ler paisagem,
ler as relações sociais, ler as relações políticas do Brasil do presente, né? Então, a leitura é um ato infinito, né, ou seja, incessante, e que nós vamos exercitando cada vez mais no sentido de ter uma tomada de posição crítica em relação à realidade, né? Não apenas uma leitura ingênua, não apenas aceitar passivamente aquilo que lemos, mas também ler tudo aquilo que lemos com um olhar desconfiado, no sentido de sempre descobrir uma nova hipótese sobre as coisas, né? A leitura de livro e a leitura de mundo contribui para você formar uma consciência crítica. Com certeza, é absolutamente necessário. E a leitura de mundo também passa pela leitura dos livros, enfim. Os livros, quando nós conseguimos ressignificá-los, né, dar novos sentidos àquilo que o autor propõe, passam a ser também nossos, né? Então o leitor é aquele que tem uma atitude ativa, não uma atitude passiva diante do mundo. Eu acho que essa é a grande transformação, inclusive de natureza educacional, que a literatura e as oficinas de leitura propiciam. Né? Temos visto isso acontecer com muita frequência. Ô Denis, dentro dessa proposta que esse movimento que a gente faz aqui sugere, que é aproximar a literatura do cidadão comum, você acabou de dizer isso aí, e para finalizar esse encontro, eu já quero agradecer pela disponibilidade de você ter vindo aqui, né, no estúdio da TV 5 Latina. Qual o recado que você deixa para nosso público sobre a importância do hábito de ler? O hábito de ler nos torna mais inteiros, nos torna mais presentes, né? Quando nós estamos inteiros e presentes, conseguimos tomar decisões a respeito de nossas vidas com mais qualidade, com mais profundidade, com mais inteligência. Ler não é apenas um ato passivo em que nós estejamos à mercê do que outro escreveu. Não, na verdade, ler significa que nós podemos nos apropriar, que nós podemos tornar íntimos e nossos aquilo que aparentemente é do outro, ou seja, ao lermos uma obra literária, ao lermos a leitura do mundo do outro, nós tornamos o nosso mais sofisticado, mais rico, mais, como disse, inteiro e presente. Então, lermos é uma necessidade para que nós estejamos vivos por completo, vivos inteiramente, vivos criticamente, vivos com todo o nosso ser, né? Ou seja, a leitura e a escrita são capacidades humanas muito mais sofisticadas e que nos tornam muito mais vivos como seres humanos, como seres do presente. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Agradecemos a diretoria da TV Sim de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, pela maneira cordial que nos recebeu no estúdio da TV para a gravação da entrevista com o escritor Denis Raduns. Saudações literárias e muito obrigado.